Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo do Marco Abreu, em Tox Anime, falando sobre o desastre que foi o anime de Uzumaki, né? Como ele botou no título. Esse anime é um desastre. O desabafo dele, bora ver aqui. Eu ainda não assisti, né? Tipo, desde o vídeo do Linkzinho eu ainda não assisti. Eu vou dar uma olhada, é porque deu preguiça, né? Tipo, é 4 episódios, mas eu sei que o negócio derrete no segundo. Aí, tipo, dá uma leve preguiça de querer assistir, mas eu vou ver pra ter noção da bomba. Mas vou ver o vídeo aqui, no modo ignorância mesmo, e seguir em frente. Sem muita enrolação, né? Vamos seguir aqui, só pedir no início do vídeo pra deixar o like, pra se inscrever, pra dar aquela fortalecida e simbora. Let's go. 3, 2, 1. Por aí. Cara, que anime ruim! Não tenho o que eu falar bem desse negócio. Ele não me deu nem sustos, nem aquela adrenalinazinha que você tem com o filme trash esse negócio te dá. Isso aí não é pecado. O problema é aquele final. Quando termina, você... Putz, eu vi 4 episódios pra acabar assim? Eu já tô vendo que eu vou tomar uma encruzilhada de spoiler, mas eu também não me importo tanto assim, não. Saiba que terá spoiler. Já coloco aqui o adendo já. Fala, gente, voltamos aí E com terá mais um vídeo, spoiler. dessa vez falando de Uzumaki, um anime de terror bastante esperado há mais de 5 anos, porque ele foi anunciado há um tempão, saiu um teaser há Ainda bem que 5 sai 4 anos, e episódios. só agora que ele foi sair. Já acabou, terminou e vou fazer um review final aqui dele. Foram 5 anos para 4 episódios. É uma insanidade esse negócio. Eu não tenho problema com 5 anos pra 4 episódios. Eu tenho problema com 5 anos pra um episódio bom e 3 meia bomba. Esse é o meu problema com esse anime. Parece que teve um bando de problemas de produção. Saíram várias notícias disso. O próprio produtor que trabalhou na série estava comentando que deu muito ruim lá na coisa toda. Eu vou falar disso também nesse vídeo. Ah, bom E sim, pra saber. você que não tinha ouvido Bom falar, só saber. obra em preto e branco, sim. Esses trailers aí não são só uma parte do anime, tipo Dandadan, que teve uma partezinha em preto e branco lá. Não, ele é todo assim. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um review sem spoilers inicialmente, aí depois eu vou comentar dos problemas de produção, e aí por último eu vou avisar antes, mas eu vou comentar com spoilers, principalmente o final da série, que pessoalmente foi a parte que mais me revoltou. Como sempre, quem puder, apoie o canal, Eu vou ver tudo, então tanto faz, né? Simbora. vire membro. Pera aí, deixa eu pular essa introdução aqui do Marco, rapidão. Vambora, let's go. Play. Bom, Uzumaki. O anime é baseado em um mangá dos anos 90, de um autor bem famoso de obras de terror, e a história acompanha um casal, que são os protagonistas Vulgo Junji Ito, né? Tem que falar o nome do homem. da série, em uma cidade aí onde está acontecendo muitas coisas estranhas. Tudo envolvendo redemoinhos de alguma forma. E aí já é muito esquisito no começo, quando o protagonista descreve o que está acontecendo com o pai dele, olha, é uma bizarrice sem tamanho. Só que isso aí é realmente, como eles descrevem, o começo apenas, porque vai piorando muito mais. É cada vez coisas mais loucas acontecendo aí. Então o trailer já dava meio que uma ideia disso, mas tem coisas muito piores que eles não mostram no trailer, porque se mostrassem ficaria 18 mais o bagulho. Então são vários episódios com vários eventos diferentes escalando. E você espera coisas muito bizarras, porque esse autor é famoso por isso, bizarrices, e também por ser famoso no terror. Então é coisas pra assustar, coisas pra causar espanto, etc. Beleza. E é um dos motivos de não ter assistido o primeiro episódio, porque eu sou cagão. Mas eu vou assistir. Mas isso aqui não é aquelas histórias curtinhas dele. Isso aqui é uma história longa. Então tem um plot ali por trás, né? De onde tá vindo esse negócio dos redemoinhos em tudo? As espirais em tudo? É o mistério da coisa toda. E você espera que, ao longo da história, esse mistério seja respondido. E ele é. Pô, Mark, então, de boa, é um terror, tem um mistério, ele é resolvido, tem protagonistas, vai acontecendo coisas bizarras. É o padrãozão, basicamente, de uma obra de terror. Não só de um anime, ou no caso de um mangá. Um Até filme então, também, né? uma série, que seja. Só que um bando de terror trash segue esse padrão também. E faz muito mal. E é exatamente o problema de Uzumaki, na minha opinião. Por quê? O que geralmente é mais interessante numa obra de terror e suspense? O mistério. Você quer a resposta para aquilo. E no meio disso vai ter várias situações assustadoras. Eu posso citar várias. É, mas é tipo assim, criando o suspense também é um elemento que eles utilizam. Você não precisa só deixar o mistério. Você precisa deixar, tipo, meio que deixar também o público desconfortável, de certa forma. Mas, sim, tipo, o desconhecido é um dos elementos mais importantes, porque você não conhecer gera dúvida. E a dúvida é. Bom, dali em diante é só história, né? É tipo, é seguir em frente. Mas no caso aqui, o anime ele tenta criar, tipo, o mistério em relação, tipo, do mistério, olha só, dos casos de redemoinho que tá envoltando. Eu tô falando da sinopse, né? Eu não assisti isso tudo. E até então, pelo que eu vi de algumas cenas e outras coisas, parece que tem uma trama interessante. Eu vi que foi rushado também. Porque 4 episódios é pouco, obviamente, mas eu vi que o primeiro episódio ele é muito, vamos dizer assim, exprimido várias coisas, né? E eles fazem isso nos outros episódios também.
Então, vai ver, o problema em si não é nem só o mistério, mas é o tempo que eles deram pra acontecer o mistério, né? Pra chegar, tipo, pra gerar dúvida, pra gerar intriga, o desconforto, pra depois a gente ter a confirmação do ato ou da coisa que vai gerar ali depois. Tô falando por alto porque eu não assisti, né? Mas vamos seguir. As obras boas, o It, principalmente o primeiro filme, muito bom nesse sentido. Sem lá todo o mistério do palhaço, eles vão desvendando pouco a pouco, pegando vários eventos do passado, tentando ligar com o presente. Então você vai tentando resolver o quebra-cabeça sobre como se gerou aquele ser ali. E no caso, como derrotar ele também, como acabar com aquilo. Um E tem todo 38. o mistério ali que pouco a pouco vai se revelando, reviravoltas, etc. Então, bacana. E se fecha direitinho, embora tenha uma continuação. Já que eles fizeram meio que uma bagunça, por assim dizer, com o livro, adaptaram só uma parte, depois adaptaram outra parte dele. Mas que o seja, é um bom filme de terror. Invocação do Mal é outro que eu gosto bastante. Ele segue o mesmo esquema. Ele tem um mistério, tem coisas assustadoras acontecendo lá numa casa, eles vão investigando sobre o passado para tentar entender o que gerou aquilo no presente, e aí você vai pouco a pouco tentando desvendar o mistério, pegando as pistas aqui e ali, até que vem twists, revelações. E a solução final para o negócio. Beleza, é uma boa história, tem umas cenas bem horripilantes, ao mesmo tempo que você fica muito instigado com o mistério. No caso, o que gerou aquela assombração? Qual o problema do Uzumaki? Ele esquece o mistério. Ele se foca assim? só nas situações bizarras, uma atrás da outra. E aí os protagonistas que estão envolvidos nessa história de alguma forma são a Kiri e o namorado dela. O namorado dela vai surtando meio rápido, então na verdade a Kiri é quem mais aparece. Se eu pegasse só, um protagonista, é a Kiri. O namorado dela é um subprotagonista. Então você fica vendo um bando de situação bizarra, uma atrás da outra. No anime tá tudo misturado, as situações pra tentar... Entra no que eu falei que o anime foi meio espremido, né? Nesses 4 episódios. E mesmo espremido, tipo, Só mais linear, porque no mangá era basicamente cada capítulo era uma história, e se botasse isso no anime, basicamente cada episódio, tá. um terço dele seria uma história diferente e Isso também é um ponto a se levar. Tipo, como é. Cada capítulo é uma história que parece ser diferente, isso realmente dificulta quando você vai fazer um anime, tipo, linear? Seria a palavra certa? Mas, tipo, seguindo direto, né? É uma história só. Então é meio difícil você tentar criar elementos pra você conseguir conectar tudo. Não que seja impossível, obviamente, mas é meio chatinho, meio difícil de fazer mesmo. ia soar muito, muito estranho. Então eu entendo porque eles fizeram algumas modificações, adiantaram alguns eventos. Tem coisa, por exemplo, que acontece com a mãe do protagonista, que no mangá, no comecinho da história, nos primeiros capítulos, e aí no anime ficou bem mais pra frente. Então eles fizeram várias modificações aí, mas é tudo pra tentar dar um ar mais linear à história, em comparação a como era no mangá. Eu entendo e não vi problema aí. Alguns acharam meio rushado. Sim, eles aparentemente tinham uma limitação aí de 4 episódios. Então adiantaram alguns eventos, misturaram outros, tentaram acelerar um pouco. Pareceu que ele falou meio deboche. Tipo assim, ele não falou. Tipo, ele chama alimentação aí de, você sabe, né? 4 episódios. Então, ele podia ter debochado aqui muito fácil. Com a trama. Ok. Mas não é aquele anime pra ter 10, 12 episódios, não. Eu acho que uns 6 estaria bom, uns 2 a mais. Mas isso é o menor dos problemas. Honestamente, o rush em si incomoda muito menos do que a falta de preocupação do autor em criar uma história de verdade ali. Ele parece mais interessado em ficar usando a imaginação dele pra criar situações doidas envolvendo espirais, uma atrás da outra, do que realmente trabalhar uma história ali por trás, um mistério ali por trás. E isso fica até o final. É uma coisa que tava me incomodando pra caramba. No começo, primeiro episódio e tal. Marcos está falando então que o Uzumaki é uma história só com bizarrices e não tem nenhum plot ali em volta. Tipo, é só um bando de coisa bizarra e as pessoas despirocando. É isso, pô. Isso é o Uzumaki, tá aí, tá informado, pô. Com situações bizarras, agora vamos trabalhar nesse mistério, né? Episódio 2, não. Cagando pro mistério, só mais situações bizarras. Episódio 3, mais situações bizarras. Episódio 4, finalmente vão começar a cogitar alguma coisa ali, no caso sobre o mistério. Por que aquilo tudo tá acontecendo? Qual o culpado? Tem uma outra coisa que é de filme trash, de terror, que eu vou explicar mais à frente na parte... Tipo assim, como são histórias separadas e ele tentou linkar tudo numa só, vai ver, tipo, meio que ele não quis trabalhar esse aspecto da parte investigativa em volta da bizarrice que tava rolando, e ele só quis trabalhar, tipo, na parte final, né? Porque ele quis deixar todo mundo, vamos dizer assim, o máximo desconfortável possível, tá ligado? Com várias situações malucas, e depois ele começou a trabalhar isso. Só que ficou esquisito quando a gente para pra pensar que não foi, tipo, gradativo. Pode ser também. Eu tô falando, lembrando, falando achismo. Com spoilers, mas isso
No caso, a falta, basicamente, de interesse do autor em trabalhar a resposta para aquilo tudo, o mistério ao longo da história, foi a coisa mais decepcionante. E alguns podem alegar que não foi bem adaptado. Olha, em parte eu entendo essa alegação. Mas a história eles seguiram. Eles, inclusive, botaram um extrazinho no final que nem existe. Eu vou explicar na parte com spoilers. Mas nem existia aquilo. Eu não faço ideia porque eu não vi, então. Melhora um pouquinho a coisa toda. Mas é só um pouquinho, porque é um final que você fica meio... Pra que assistir esse negócio? E pelo jeito não fui só eu que achei isso, porque olha a nota do negócio do My Anime List. Ele começou com o primeiro episódio, nota 8 ponto alguma coisa. Eu acho, Marco, que não é só pela história. Eu acho que é porque o anime derreteu. Muita gente, tipo, eu acho que muita gente não foi só pela história, foi por causa do... pela bizarrice, Jiu-Jitsu, Caramba 4, primeiro episódio belíssimo, e aí, tipo, o anime derreteu, a nota derreteu junto. Mas a história também é um elemento, tá? Só deixando claro. Mas, tipo, assim, eu acho que o elemento principal foi que o anime derreteu junto. Não só a história que não se desenvolveu tanto. Vai ver, esse é mais um elemento que fez a nota cair. Mas o que decepcionou mais a galera foi a animação ter, tipo, derretido. Então tava muito bem avaliado. As críticas que eu vi, nenhum deles falou da história. Até então, nenhum deles falou da história que eu vi, tipo, eu já vi uns 5 vídeos falando, tipo, contando com esse daqui. E li alguns comentários da galera. E, tipo assim, a maioria deles fala, tipo, o problema de animação, trocou de estúdio, Caramba 4, anime ficou ruim, tá ligado? O primeiro episódio era belíssimo. Todo mundo fala da beleza do primeiro episódio, mas não fala da história. Eu, tipo assim, talvez, lembrando agora, um ou outro comentou sim, mas aí, tipo, é tentar forçar meu cérebro. Aí eu não vou tentar lembrar comentando sobre, mas da história em si, não vi quase ninguém falando. Falaram do anime, da animação. E aí foi caindo. Episódio 2 já deu uma caída pra 7 alguma coisa. Episódio 3 caiu um pouco mais. E aí chegou o final e despencou. Baixou de 7, já tá em 6 ponto alguma coisinha. E eu não duvido que desça de 6 e vá pra 5 ponto alguma coisa. O que é uma nota muito ruim. Em médias de nota no My Anime List. Cara, o Junjito tá amaldiçoado, cara. Tá amaldiçoado. Nenhuma adaptação dele vai dar certo. É impressionante. A primeira que tava em andamento, que, tipo assim, tinha tudo pra dar certo, que era o Uzumaki. Primeiro episódio, caraca, maravilhoso. Não vi, mas pelos trailers e pelo comentário que todo mundo, né? Porque os comentários eu vi, né? Achando incrível. Ia ser, tipo assim, ia ser a obra que ia quebrar os paradigmas em volta das adaptações do Junji Ito, né? Que é realmente, tipo, quebrar o ciclo de maldição. Só que não. É geralmente anime horrível que fica abaixo de 6. E ele tá quase lá. Por quê? Porque o final é a pior coisa. Você perdoa os problemas de produção que tiveram, a animação que fica meio mequetrefe, a repetição de só um bando de cena bizarra, cena bizarra, protagonistas que não tem muita personalidade ou grandes desenvolvimentos também. É só um casal que tá ali, no caso, 4 episódios também. Pedi desenvolvimento pra 4 episódios, tipo, um grande desenvolvimento. Só precisava de uma trama simples pra elaborar eles ali na história. Não precisa de um desenvolvimento absurdo, não. 4 episódios. De vista deles, basicamente, quando eles tentam sobreviver àquilo tudo. Isso aí não é pecado. O problema é aquele final. Quando termina, você... Putz, eu vi 4 episódios pra acabar assim? Então, é um final que eu, pessoalmente, achei muito pouco satisfatório. E um bando de gente também, tanto que a nota só tá despencando desde que chegou o final. Até dá pra fazer final de história de terror assim, mas tem que ser muito bem feito, muito bem trabalhado. Você tem que sair do negócio satisfeito com vários outros elementos pro autor conseguir fazer aquilo e você ainda ficar satisfeito com o que viu. Você tem que ter entregue uma baita de uma história, alguma coisa pra você ficar pensando bastante depois. Tem que marcar de algum outro jeito. Se você não vai conseguir nada disso... O guarda-chuva... E uma escada. Não digo mais nada. Isso. Se você não tem outros pontos pra vender a sua história, fazer um final desse é um tiro no pé, ao meu ver. Então, honestamente, não recomendo esse anime. Mas se alguma coisa que eu falei que te interessou, fica à vontade. Seguido aí, teve problema de produção nesse negócio. Dá pra notar, porque tem umas cenas muito bizarras como essa. A animação decai bastante a partir do episódio 2. Mas, honestamente, pro pessoal que não liga muito pra isso, não presta muita atenção, talvez nem note tanto. Mas o anime não é todo assim. Isso aí é uma cena específica que o pessoal pegou e tá zoando pra caramba. Mas tem várias cenas assim ao longo dos episódios, a partir do episódio 2. O primeiro episódio é o mais bem dirigido e também é o episódio que tem a melhor animação. E eles demoraram 5 anos pra fazer 4 episódios? Então alguma coisa aconteceu aí, né? Exato. E esse anime foi adiado várias vezes. Tem esse ponto também. Não era o plano sair agora. É porque ele foi sendo adiado, adiado, e adiado, e adiado. Toda vez dava uma nota nova e adiavam. O que aconteceu? Bom, o produtor comentou lá, oficialmente, que aconteceram coisas na produção, ele não pode revelar os detalhes, obviamente, tem coisa de contrato e tal, mas segundo ele,
digamos que ferraram com eles. Foi meio que a expressão que ele usou ali. Tô falando, foi lavagem de dinheiro, cara. Passaram a perna, cara. Passaram a perna, pegaram o dinheiro e vazaram. Daram um projeto na mão deles e falaram, ó, se vira. E pegou todos os fundos. Tô falando, pô. Em inglês, mas quer dizer que aconteceu alguma coisa lá que atrapalhou pra caramba o projeto. Uma coisa que você nota se você olhar staff, e muita gente estava até especulando em cima, é que o diretor, depois do episódio 1, pode ter sido tirado do cargo, porque ele é listado só como diretor do episódio 1, no aspecto principal do projeto. Depois, o diretor principal do projeto, no episódio 2 e 3, é colocado como outro cara. E quem dirigiu o episódio 4 foram outros diretores, foram vários ainda, foi mais de um. Cara, que Então, bagunça, isso é muito cara. estranho, foi um projeto tão pequeno, era só 4 episódios, em 5 anos. É muito tempo. Então, em tese, dava pro diretor principal dirigir todos os episódios tranquilamente. Inclusive, ele ajudou em outras partes. Ele foi diretor de animação do episódio 1 e 4. Ele mexeu também como diretor 3D do episódio 1, 2, 3 e 4. Ele também fez o conceito dos personagens. Ele fez a animação do episódio 1 e 4. Ou esse diretor aí que passou a perna, ou passaram a perna esse diretor e ele saiu vazado. É um dos dois, pô. Twin do episódio 1 e 4, que geralmente é animador novato que faz. E ele trabalhou na edição dos episódios 2 a 4, é o que é listado aí, por causa dos dados da staff. Então tinha ali rumores de que talvez ele tivesse sido expulso do projeto depois do episódio 1, mas se foi o caso, não faz sentido ele estar envolvido em todos os outros episódios, só que em um aspecto secundário, ao invés de como diretor principal do projeto. A única teoria que dá pra bolar é que alguém pode ter tirado ele do cargo de diretor. Não queria mais a visão que ele tinha pro projeto, ou como ele estava comandando o projeto, e aí ele ficou em cargos secundários. Mas depois e ele outra trabalhar no pessoa primeiro assumiu pra episódio? dirigir realmente os episódios. Então alguma coisa rolou, porque isso tá muito esquisito. O mais normal aqui seria ele ter dirigido todos os episódios, porque teve muito tempo pra isso. E ele parecia realmente bem empenhado no projeto. Uma teoria que muita gente tem é que o diretor que dirigiu o episódio 1 queria aquela qualidade para todos os episódios, mas não estava conseguindo aquilo em pouco tempo. E o pessoal estava cansado de esperar tanto tempo para esse projeto ser finalizado. E aí tiraram ele, botaram outro no lugar para dirigir porque ele estava demorando demais. Faz um pouco de sentido quando a gente para pra pensar que o anime foi adiado não sei quantas vezes, né? Mas ainda é esquisito. E aí caiu a qualidade, como a gente viu aí. Não mas é ainda uma... assim são 5 anos. Como o diabo isso aconteceu? Ainda é esquisito. Então a impressão que 5 dá é anos que é muito alguém tempo. se cansou lá, que tava bancando esse negócio todo. E olha, termina isso aí do jeito que tá e entreguem logo. Porque vocês estão enrolando esse negócio aí, parece até lavagem de dinheiro, né? Como o Tô falando. pessoal gosta de brincar. Quando o negócio não sai aquelas coisas, Tô demorou um falando. século, gastaram um dinheirão no negócio. E aí ou eles soltavam desse jeito, que saiu aí o primeiro episódio mais bem feito, os outros não, ou eles não soltavam nada, ou só o episódio 1, que não fazia muito sentido. Então o cara, pra valorizar o pessoal que trabalhou pra esse projeto sair, entregou daquele jeito lá que ele achou melhor que nada. É a conclusão da coisa toda. Então, outro mistério. O que exatamente aconteceu com essa produção? A gente não sabe. Tem até o produtor falando que teve problemas, mas ele não pode dizer exatamente o quê. Mas isso explica, pelo menos, pra quem ficou em dúvida, pô, por que caiu tanta qualidade? Tá aí uma possível explicação na qual você tem que teorizar em cima pra tentar achar mais respostas. A gente não tem uma explicação exata do que aconteceu. A gente só tem ideia de que realmente teve uma bagunça ali em volta da produção, em volta do diretor do primeiro episódio, com a equipe também, que foi trocada, Scramba 4. Agora, realmente, os fatores que determinaram isso aí, o diretor sair, a equipe mudar o estúdio, tudo isso aí, a gente não sabe. A gente ainda não sabe. Ah, mas, tipo, tirou ele porque ele queria aumentar, deixar o padrão do primeiro episódio. Isso no primeiro que isso não... Tipo assim, é esquisito. Dá pra arrumar uma desculpa pra isso? Até dá. Mas é muito esquisito pelo o tempo que eles tinham com o trabalho e, tipo assim, são 4 episódios. Querendo ou não, são 4 episódios. E não são 4 episódios, tipo, cada episódio é 1 hora. Pelo que eu lembro, não, né? Tipo, eu acho que é uns 20 minutos padrão, né? Pelo que eu lembro. Então, cara, é esquisito. Não tem como dizer que não é esquisito. Deu algum rolo aí, deu algum problema com esse diretor, ou tipo assim, passaram a perna nele, ele saiu vazado. Cara, deu algum problema aí, e aí, tipo... Não tem como a gente chegar numa conclusão exata do que realmente foi. Primeiro a gente tem que falar pra gente entender como realmente derreteu o anime de Uzumaki. Um anime que teve 5 anos de produção e 4 episódios pra serem exibidos e saiu daquela maneira. Só o primeiro episódio saiu bem feito? Tipo, como, cara? Como eles conseguiram derreter uma coisa assim? Entendeu? Deve ter mais coisa aí por trás. Respostas. Eu botei algumas teorias aqui, mas claramente algo deu muito errado para um projeto aí que era só 4 episódios e demorou mais de 5 anos para sair.
O negócio também tava num micro estúdio, foi anunciado um estúdio, depois aparentemente foi pra outro, terceirizaram. Olha, a produção do negócio é uma Eita. bagunça completa. É Peraí, pra pensar nisso agora. O Uzumaki, tá ligado? É o Cyberpunk dos animes. O negócio foi adiado não sei quantas vezes. Quando lançou a galera, pô, vai sair o Masterpiece, vai ver outro bagulho todo cagado. Pelo menos o primeiro episódio foi bom, né? Já Cyberpunk tava travando que era beleza. impressão que dá. E teve um rumor também que é interessante se você ligar a esse. Eu fiz uma live, inclusive, sobre esses rumores, e um deles era meio estranho, parecia Pior que é 4 episódios pra um anime preto e branco. Pois é, né, cara? meio aleatório, mas o cara comentava lá que tinha muita reclamação que trabalhar com o pessoal do Ocidente nos animes, aquela produção conjunta, é onde você tinha um pessoal do Japão trabalhando, mas tinha um pessoal dos Estados Unidos supervisionando, Europa, que seja, de outro local do Ocidente, e eles estavam supervisionando o projeto e podiam meter muito a mão, opinar, etc. Então isso aí atrasava muitas produções. Tinha lá os comentários sobre isso. No caso, o cara praticamente pescou de alguma reunião de produtores do Japão, algo parecido isso, e aí ele botou lá esse comentário, coisa meio aleatória. Só que aí depois eu vi esse comentário aí do produtor americano e o problema que deu com o Uzumaki, aí eu fiquei, pô, será que isso aí não foi alguém que estava trabalhando em Uzumaki que reclamou que basicamente estavam os produtores dos Estados Unidos, que tinham obviamente poder lá sobre o projeto, e o pessoal do Japão e estavam se encrencando no projeto? E aí surgiu esse negócio que, no caso, trabalhar junto com eles só atrasa o projeto, dá muita confusão. Esse cara, inclusive, que admitiu que teve vários problemas. Nossa, então. Tipo, o problema de Uzumaki foi que, tipo, o projeto, por ter sido dividido entre uma empresa japonesa e uma empresa americana, meio que rolou briga, uma intriga, né? Uma faísca entre essas duas empresas e acabou, tipo, prejudicando a produção do anime. É isso, cara? Nossa, que merda. Problemas no projeto é do Ocidente. Então, não sei se ele tá reclamando com o pessoal do Japão, lá, a equipe lá, que ferrou ele de alguma forma, ou alguém da equipe, ou não, é alguém do Ocidente mesmo, no caso, ou cortaram a verba, é o que eu falei, Quem dá mais pra se teorizar ferrou uma foi o tonelada de autor. coisa. A única confirmação que a gente tem é ele admitindo que É. teve sérios problemas lá, pra atrasar tanto esse negócio e sair desse jeito. Mas a gente nunca vai saber o que exatamente. Ou talvez, quando acabar essa cláusula lá que ele não possa falar, a gente saiba. Então, é aguardar. Quem sabe um dia a gente não tem a resposta certa. E, bom, agora a parte com spoiler. Daqui a alguns anos a gente tem, né? Tipo, a gente não teve aqui o ator lá do Dragon Ball Evolution, o autor do Goku pedindo desculpa depois de maior tempo. O diretor, no caso, também. O diretor pedindo desculpa depois de não sei quantos anos do filme, tá ligado? Uma parada assim. Não, tipo, um dia chega, pô. Um dia chega. Um dia a gente descobre. Spoilers do vídeo. Vai tendo vários casos bizarros ao longo da história, até que a gente chega finalmente no cara começando a pensar, nossa, será que essa cidade já aconteceu isso com ela antes? Porque ele nota lá várias casas que foram feitas, uma do lado da outra, e as casas se transformaram em espirais. E isso foi criado recentemente. O pessoal ficou anos trabalhando lá para fazer isso, porque tem uma parte que eles se distanciam da cidade, e aí o tempo começa a passar diferente para eles. E aí quando eles voltam, parece que passou poucos dias, mas na verdade passaram-se anos. E aí, durante esses anos, os moradores ficaram basicamente fazendo umas casas e ligando elas, criando essa grande espiral de casas aí. E aí o protagonista começa a cogitar que para aquilo ser possível, ficar tão certinho assim, na verdade, tinha que ter sido projetado no passado dessa forma. E aí, na verdade, foi sendo desfeito com o tempo e aí virou isso aí, que era o atual da Então, cidade. Mas a cidade já desculpa aí, teve aquele quer puxar formato em quanto? algum momento no passado, possivelmente. Então, beleza. Nossa, pera aí, rapidão. Olha as casinhas como é que era. As casinhas, ó. Pequenininho, coisa tá aqui, ó. Olha a quantidade de casa que tá o bagulho aqui. Mano, tem, tipo, não tem espaço o negócio. Mas a cidade já teve aquele formato em algum momento. Isso aqui, cara. Pra mim, isso aqui só é terra, mano. Caraca, não tem espaço nenhum, mano. E, tipo, o cara vai sair do lado, já tá do lado da casa da outra pessoa já, mano. Caraca. No passado, possivelmente. Então, beleza, finalmente tá trabalhando algum mistério. Mas isso aí são 5 minutos final da bodega. E, bom, eles chegam no meio dessa espiral de casas e encontram essa grande escadaria. E aí eles descem e encontram várias ruínas lá embaixo. O protagonista começa a teorizar que aquilo lá foi construído há muito e muito tempo e era aquilo que estava afetando as pessoas e provavelmente aquilo lá que aconteceu com eles fica acontecendo de tempos em tempos, a cada 100 anos, 200 anos, 300 anos, acontece um evento daqueles, mas era aquilo que estava afetando tudo lá na cidade deles. Essas ruínas aí que ficam abaixo e esse negócio aí que Só alguém tacar fez. fogo agora, Mas né? o protagonista nem imagina quem possa ter feito esse negócio aí, o que que é exatamente. Mas o culpado é isso. E é só essa resposta que a gente tem. O culpado é esse negócio. E provavelmente já aconteceu várias vezes no passado esse evento, as coisas voltam ao normal depois, e aí dá tantos anos e volta a acontecer isso. E por algum motivo ninguém documenta nada. O negócio nunca sai daí. Não teve uma construção de um mistério, eles achando
Nossa, caralho. Eu não sei se eu vou assistir o Uzumaki mais, não. Pistas, indo atrás, tendo Nossa. reviravoltas sobre o descobrimento, acharam que uma coisa era outra, toda aquela base que torna geralmente terror interessante, que é mistura com suspense e um pouco de mistério. Aqui não, aqui só o terror pelo terror, ou seja, cena bizarra por cena bizarra, e a grande explicação no final é mal elaborada pra caramba. É só um negócio, o culpado era isso aqui, pronto, acabou a história. É isso. Nossa, mano, cara, que complicado isso aqui. Tipo assim, às vezes, a história, não é que a história precisa de uma resposta bem elaborada, mas ela precisa convencer. Né? Tipo assim, o problema dessa daqui, no caso de Uzumaki, é que ela não convence porque ela junta o elemento do esquisito, ela fica trabalhando esse elemento o tempo inteiro, não deixando o suspense em aberto. No final, eles querem dar uma resposta do que seria a causa dos. Eu esqueci o nome, círculos, né? Dos tornados, esqueci o nome, Redemoinho, dos redemoinhos, lembrei, dos redemoinhos. E é um negócio meio esquisito, arcaico, fantasioso, ET, assim, tipo, não tem uma explicação exata, é jogado pro ar. Fala que acontece de a cada não sei quantos anos, só que, tipo, isso aí não vem do nada também. Porque a gente não descobre isso durante os episódios. É no final. Então, é muito do nada. É tipo assim, acontece coisas do nada e a resposta é porque elas acontecem também veio do nada. É basicamente isso. Isso. Porque depois que os protagonistas morrem, é isso, eles morreram ali. O protagonista pede pra ela ir embora, mas ela se recusa, diz que vai ficar ali com ele, e aí os dois se entrelaçam ali, igual outros personagens que aconteceram na obra também, morreram aí, e fim, acabou a história. As ruínas são fechadas, ou seja, o evento acabou, não vai mais interferir com o que estava acontecendo lá em cima, seja lá o que for que estava lá embaixo, que não explicou direito, tá satisfeito, por causa do que já aconteceu. E fim, se fosse um mangá. Mas no anime botaram esse extrazinho aí, onde mostra o futuro, e voltando a acontecer um bando de eventos iguaizinhos dos que aconteceram no passado. Então mostrando que tudo ali é um ciclo e volta a se repetir. Que história ruim! Você não fica com medo. Cara, de certa forma faz um pouco de sentido, tipo, falando quando a gente fala que é um círculo, né? Tipo, o Uzumaki, né? Tudo volta a acontecer novamente, como se fosse realmente um círculo. De certa forma até faz sentido, tá ligado? Só que as respostas não convencem, esse é o problema. Ele não consegue convencer. Não é que não faça sentido, é que não consegue convencer e aí fica esquisito pra caraca. Nossa. Necessariamente nada, você só fica achando nojento várias situações ali. O mistério é uma bosta, o autor tá cagando pra ele, tanto que só taca essa respostinha meia boca no final e é isso. E acabou assim. Os dois morrem ainda, os personagens principais morrem. Então nem pra ter uma esperançazinha ali no meio e tal, não, nada disso. O cara deu ruim pra todo mundo. Então você termina sem satisfação alguma. A história é pobre, os personagens não são nada demais, não tem o que eu falar bem desse negócio. E a produção foi decaindo ainda a cada episódio. Então... Caraca, mané. Cara... Vou repensar se eu vou assistir o Uzumaki ainda. Vou repensar. Talvez o primeiro episódio eu assista pra ver o nível de qualidade do primeiro episódio. O resto, não sei. Cara, que anime ruim! Eu terminei ele e aí fui ver o mangá. Será que estragaram o mangá? E essa é a parte engraçada. Eu já tinha lido esse mangá faz mais de 10 anos. E eu não lembrava mais de quase nada. Caraca! Por que eu não lembrava? Porque eu apaguei da minha memória. É a minha conclusão. A minha mente desgostou tanto daquele negócio que me fez esquecer qualquer detalhe dessa história. Então eu sabia que tinha lido, mas eu achava até esquisito. Pô, não lembro de nada. Como é que era o final desse negócio? Eu não lembro. Aí eu fui ver só no anime, obviamente não fui. No caso, pegar spoiler antes de começar. Se eu não tô lembrando, é até bom, porque vai ser surpresa quando eu ver no anime. Que nada! Se eu lembrasse que o final... Cara... Moleque... Exposed do Junji Ito, porra, vambora. do mangá era assim, eu não tinha assistido esse treco. Quer dizer, talvez eu tivesse assistido na esperança de um final diferente. A única coisa diferente nesse final foi esse acréscimo aí, mostrando que é tudo um ciclo e que no futuro tava acontecendo tudo de novo. Como o filme de terror trash adora fazer. Isso aí não é um grande feito, honestamente. Mas o final ainda fica melhor que o do mangá. O do mangá eles morrem, acabou, basicamente, a maldição e, fim, é isso, acabou a história ali. Então, honestamente, os dois são pouco satisfatórios, mas o anime ainda tentou um extrazinho, que dá um charmezinho a mais, eu admito. Só que é ruim. Eu não recomendo esse negócio, mas de jeito nenhum. Você termina ele pensando, pra que assistir esse negócio? Ele não me deu nem sustos, nem aquela adrenalinazinha que você tem com o filme trash, esse negócio te dá. É aquele final ruim do ruim, ou seja, aquele bad ending total, tudo deu ruim no final. Os personagens principais morreram, não se conseguiu nada. E ainda a história é ruim. Caraca, moleque. Fez uma história, me botou pra pensar, trabalhou alguns temas interessantes. Caraca, moleque.
Mano, quando ele falou que era desabafo, ele não mentiu, não. Mano, que isso? Marco botando pra ferrar com o Uzumaki, hein, ó. Mais 18 vai tá no título. Disso. No caso, esse personagem aqui, pelo menos, foi muito Caraca. bom, mesmo que tenha morrido no final. Ou no caso, morreu quase todo mundo, mas esse personagem que secundário sobreviveu e conseguiu seguir a vida. Então, aquilo que eles fizeram ali valeu pra conseguir salvar ele. Então, sabe, tem várias histórias que conseguem fazer meio que um bad ending, ou aquele final agridoce que é bem amargo, que ainda assim você consegue tirar algo legal dali. Algo interessante. Cara, mas o negócio é que esse final triste, final bad end, no caso, que é esse aqui, a questão não é nem tipo, vamos arrumar pelo menos uma fagulha de alguma coisa boa, algo do tipo. Não, é mais a construção da história mesmo que não foi bem elaborada, o mistério não foi bem elaborado, a resposta do mistério não foi bem elaborada e a conclusão final não foi bem elaborada, não ficou insatisfatório. A lógica do mundo ali refazer, blá, blá, tipo, das coisas acontecerem de novo, como se fosse o círculo ali, até que faz sentido, tá ligado? Por causa da trama ali com os tornados, né? Com redemoinho, com redemoinho. Eu sempre esqueço que é redemoinho a palavra. É, com os redemoinhos, mas, cara, mesmo assim não convence e não, tipo, não consegue ser interessante. Olha, é como eu falei, é um suspense do nada, que leva a nada, e aí a resposta desse suspense é nada também, porque, tipo, só é jogado do nada. Então, é isso, tá ligado? É isso que é o Uzumaki. Nossa, cara. Eu sabia pela produção que tava cagado. Agora, em relação à história, que isso, meu brother. Cara. Interessante, algo que fez a história valer a pena. Aqui não tem isso. Não tem nada que fez a história valer a pena aqui pra mim. Então eu fiquei naquilo só, cara, que desperdício do meu tempo esse negócio. A única coisa que valeu foi fazer esse vídeo, porque pelo menos ele vai me gerar dinheiro. Olha, caraca, mano, que isso? É isso, mano. Ai, ai. Todo mundo que tava hypando essa obra aqui, no caso o Uzumaki, eu não sei se eles sabiam da trama ou se eles só pegavam as cenas em volta do mangá, né, da arte do Jiu-Jitsu e falavam sobre pra hypar, né, porque querendo ou não, a arte dele é absurda, né. Não tem como falar mal da arte dele. Mas a história, tipo, eu não vi ninguém falando sobre a história de Uzumaki, se era boa ou ruim. É a primeira vez que eu vejo. E é a primeira vez que eu vejo alguém tá jogando, moleque, jogando no chão e pisando como não fosse nada, mano. Marco tá bolado. Anime lixo, falo LOL. Que isso, que isso. Simbora então. Mas se não fosse meu caso, eu estaria mais revoltado ainda, porque foi uma completa perda de tempo. Então tá aí, gente. Achei muito ruim, não recomendo. Mas se tem uma opinião diferente, comenta aí o que você achou. Eu não achei nada, Marco. Eu ainda não vi. E vou pensar se eu vou ver. O primeiro episódio talvez eu veja pra ter noção do nível de qualidade que ele teve. Porque eu vi umas cenas ou outras, eu vou dar uma olhada, mas. O resto, acho que agora ficou meio embaçado de eu querer ver. Eu acho que eu não vejo, não. Quarto episódio, cara, é perder, sei lá, uma hora e meia da minha vida pra assistir esse negócio. É, acho que não, né? Acho que não, né? Bom, enfim. Comenta aqui embaixo, família, o que vocês acharam de Uzumaki. Comenta o que vocês acharam do desabafo do Marco. Marco, rapaz. Marco, caraca, mano, desabafou legal aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Uzumaki. Aproveita e deixa o like, se inscreve para aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. Incluindo vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo. Só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco. E me despeço. Fui!